Torcedor do Verdão, boa noite. Informação de última hora aqui sobre contratação no Verdão. Quer saber o que a imprensa esportiva falou, pessoal? Ficou interessado? Fique no... Palmeiras e Botafogo, arrancada e tudo mais. E o personagem ali, o Endrick, né? Então vai ser um personagem que não vai poder repetir parte dessa história agora na Libertadores. Mas outros personagens vêm por aí. É isso, Vinícius? É assim, Bruno, não tem o Endrick, mas terá mais uma baixa desse confronto contra o Botafogo, porque o Palmeiras está negociando o atacante Luiz Guilherme, mais um jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras, dessa geração de ouro, o Endrick, Estevão, e o West Ham está fechando a negociação do Luiz Guilherme. Ainda essa semana pode ter novidades, no máximo, mais tardar na semana que vem. Os dois clubes, o West Ham e o Palmeiras, já estão trocando a documentação. O negócio gira em torno de 30 milhões de euros, 23 milhões uma parcela fixa e 7 milhões de metas e bônus que o Luiz Guilherme precisa atingir para o Palmeiras receber esse total de 30 milhões. E o Palmeiras ainda fica com 20% dos direitos econômicos. Seria a terceira maior negociação do Palmeiras na história. Primeiro o Endrick, 72 milhões, contando aí multa, bônus, impostos, né? O segundo é o Gabriel Jesus, que foi para o City, e agora o Luiz Guilherme indo para o West Ham. Nos últimos 2 anos é o quinto atacante que o Palmeiras está negociando. Endrick, Luiz Guilherme, Arthur, Giovani, Kevin, todos jogadores que saíram aqui das categorias de base. E aí, diante desse cenário, o Endrick saindo e agora o Luiz Guilherme, o Palmeiras vai em busca de mais um atacante. Tá voltando o Dudu, já está sendo preparado para o próximo jogo contra o Vasco, retornando depois de 10 meses. Já contratou Felipe Anderson, que é um meia atacante, mas perdeu 3 jogadores, né? Endrick, o Luiz Guilherme e também o Bruno Rodrigues, que o Palmeiras não conta mais por essa temporada, porque passou por uma grave cirurgia no joelho, rompeu o tendão patelar. Então o Palmeiras vai se planejando para a próxima temporada, né, para o próximo semestre, e pensando também nesse substituto. Mais um atacante. Já procurou o Luciano Rodrigues, que é um jogador jovem do Liverpool do Uruguai, revelação, enfrentou o Palmeiras na fase de grupos, jogador que foi muito bem contra o Palmeiras. O Palmeiras sondou a situação desse jogador e aí está pensando se vale a pena ou não o investimento, e também fica de olho no mercado em busca de uma possibilidade para reforçar o ataque no próximo semestre. Bruno, Mari. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? Bom, se a gente fala sobre o Palmeiras na Libertadores, a gente fala também automaticamente, já vem toda a expectativa também para o jogo contra o Botafogo. Vamos para o Rio de Janeiro, atualizações então do noticiário do Botafogo, porque é isso, nesse momento, Beta, o torcedor do Fogão tá super empolgado, super confiante. A gente sabe que daqui a 2 meses as coisas podem mudar no nosso futebol, no mercado, enfim, em todo momento das equipes. Verdade, Mari, pode tudo mudar a qualquer momento. O Botafogo está forte nas 3 frentes, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Conmebol Libertadores. Mas desde que saiu aí esse resultado do sorteio, em que os botafoguenses souberam que vão enfrentar o Palmeiras nas 8ª de final da competição, logo falaram: Textor, faça mais contratações. A gente pode trazer para o fã de esporte que alguns jogadores chegam agora nos primeiros dias de julho. O volante Alan já está fechado com o Botafogo, o atacante Igor Jesus também. Claro que o clube vai ficar mapeando também o mercado, se fala até de repente da contratação de um zagueiro, lembrando que desde o ano passado o sistema defensivo vinha vivendo aí uma certa instabilidade, mas com a chegada até de Arthur Jorge, o sistema defensivo se estabilizou. Hoje o Lucas Halter e Bastos são os titulares ali dessa defesa do Botafogo, mas claro, o clube de olho no mercado. E também nesse período aí de data FIFA, que é reforços internos. O Tiquinho Soares já retornou depois de 1 mês fora por conta de uma lesão. Marçal e Eduardo também estavam no departamento médico, e logo depois do jogo com o Corinthians, Vitória, o técnico Arthur Jorge falou que espera ter esses 2 jogadores à disposição o mais rápido possível e quem sabe então já ir para esse clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro depois desse período de data FIFA, o jogo que será no dia 11. Então,
O Botafogo, claro, se movimentando, vendo reforços internos e também sabe que tem muita gente de olho no atacante Júnior Santos, destaque nessa temporada. O Grêmio já chegou a sondar o jogador no início da temporada. O próprio Cruzeiro recentemente fez uma proposta de 28 milhões que foi recusada pelo Botafogo. Depois do jogo com o Corinthians, o Júnior Santos foi até perguntado sobre isso, se quer ficar no Botafogo, sobre valorização salarial, e ele disse: alô, Textor. O Textor respondeu depois, dizendo que ama o Júnior Santos e que em breve eles estarão juntos. Então fica a expectativa, porque vai ficar também todo mundo de olho no Júnior Santos. Mas é isso então, Botafogo também de olho nesse confronto, que é só lá para agosto, mas claro que fica essa expectativa dessa revanche depois de tudo que esses clubes viveram ano passado, dentro e fora de campo. Bruno, Mari. Ver esse reencontro com o Palmeiras, hein, Roberto? Bom dia para você, Mário, para todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. Quis o destino, então, que os dois times que brigaram pelo título do Campeonato Brasileiro ano passado se enfrentassem. Esse clássico nacional entre as duas equipes, e a gente vê ali o termômetro, principalmente nas redes sociais, uma mistura de nervosismo e também de revanche. Isso porque no ano passado, os dois times, no primeiro turno, o Botafogo venceu fora de casa, lá no Allianz Parque, mas no segundo turno foi um resultado até dramático para o Botafogo. Chegou a abrir 3-0 no Newton Santos, mas o Palmeiras venceu por 4-3. Depois teve essa arrancada no Campeonato Brasileiro, ficou com o título. Então tem esse clima de revanche e nervosismo. Até uma torcedora nas redes sociais falou assim: se Deus existe, por que colocou o Palmeiras no nosso caminho? Então esse tem sido o clima revanche para muitos outros torcedores. É hora da reação e, de fato, o Botafogo está forte nas competições, nas três frentes esse ano. No Campeonato Brasileiro vem aí de vitória contra o Corinthians. Na Copa do Brasil está classificado para as oitavas de final da competição. E na Libertadores também, muito por conta do técnico Arthur Jorge, que conseguiu também a recuperação dessa equipe. E principalmente na Libertadores, nas duas primeiras partidas, 2 derrotas, mas depois o Botafogo se reergueu e conseguiu essa classificação. Tem o Palmeiras, então, pela frente, duelo complicado, mas os botafoguenses nessa expectativa desse ano ser diferente essa partida. O Botafogo está de folga hoje, se reapresenta na quinta-feira e vai ter um período aí de 10 dias para se preparar para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, clássico com o Fluminense. Mas a cabeça também nesse momento está na Libertadores, afinal o destino aprontou essa para o Botafogo. Bruno, Mari. E não só a disputa no Campeonato Brasileiro, mas depois toda a treta de Textor, Leila, enfim, tem o campo e tem o extracampo todo nessa conta, né, pra Beta trazer pra gente também. Esquentou demais. É uma delícia mesmo. E pra quem, assim, desculpa o torcedor que... Não, pra todo mundo. Emocionalmente está envolvido, mas pra quem tá de fora... Eu acho que pra todo mundo. Será que o Palmeiras viu assim também? O Palmeiras gosta desse tipo de confronto? Nos últimos anos, o Palmeiras tinha aquela história, né, Vinícius? Nossa, o Palmeiras deu sorte no sorteio. Esse ano ele caiu aí com um chaveamento que é extremamente complicado, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço a todos em casa. Pois é, o Palmeiras, claro que nos últimos anos deu sorte no sorteio, todo mundo levou isso em conta, mas o Palmeiras sabe que vai enfrentar um adversário dificílimo dessa vez. O time está de folga, só volta a treinar na terça-feira, na quinta-feira, e a presidente do Palmeiras também não se manifestou, mas nos bastidores a gente apurou que o Palmeiras entende que vai enfrentar um dos piores adversários na próxima fase da Libertadores, por conta da rivalidade que se estabeleceu no final do ano passado, na disputa do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo, teve o jogo da virada no Engenhão. Depois, por conta das acusações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, que acusou o Palmeiras de se beneficiar de manipulação de resultados. O Palmeiras se defendeu através da presidente, falando do dono da SAF do Botafogo e também entrando com processo contra o John Textor. O John Textor entrou com processo contra o Palmeiras e com certeza esse clima vai ser levado em conta no confronto de Libertadores nas oitavas de final. O que acontece é que o Palmeiras também está muito acostumado a enfrentar adversários brasileiros nos últimos anos. Desde 2019 vem nessa sequência. Em 2019, inclusive, foi eliminado pelo Grêmio. Em 2020, fez a final da Libertadores diante do Santos. Em 2021, eliminou São Paulo nas quartas, Atlético Mineiro
na semi e o Flamengo na final. 2022, mais uma vez eliminou o Atlético, mas caiu diante do Atlético Paranaense, e o ano passado teve pela terceira vez consecutiva o Atlético Mineiro, o Galo no seu caminho, também avançando. Então é um time que está acostumado com esse cenário, e segundo o que a gente apurou aqui, Bruno, o Palmeiras entendia também que não tinha muito para onde correr não, ia ser um adversário difícil por conta dos concorrentes aí que avançaram à próxima fase da Libertadores. Então o Palmeiras de folga até quinta-feira, depois pensa no Campeonato Brasileiro e daqui a 2 meses nesse confronto dificílimo diante do Botafogo. Valeu, Vinícius, obrigado. Tá aí, torcedor do Verdão, o Palmeiras aí à espera com os braços abertos, e a torcida também para a chegada não só do Felipe Antes, mas também de outros jogadores, hein? Jogador de peso, hein, né? Que no caso, já jogou no Palmeiras, foi revelado pelo Verdão, e agora o Palmeiras está interessado. Pessoal, o Verdão aqui vai ter o próximo jogo aí diante do Vasco, né, pessoal? Inclusive, o Vasco tomou um chocolate do Flamengo, né? E o Palmeiras, né, tem tudo para que consiga, né, ter um resultado positivo diante do Vasco, que vem de sequências de resultados muito ruins, né? Goleada, né? E dessa forma aí, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar, né, pessoal? Sabendo da qualidade do time do Palmeiras. E a novidade tem a pessoal sobre, né, o Dudu, que vai estar relacionado para o próximo jogo, né? E aumenta assim, né, a confiança mais ainda para que consiga suprir essa lacuna, né, com a saída do Endrick, né? E para isso o Verdão quer fazer mais contratações aí. Vamos lá, pessoal, essa informação aqui que foi confirmada, né? Gigante brasileiro prepara a proposta oficial para tirar Gabriel Jesus do Arsenal, pessoal. Então não é qualquer jogador, é o jogador do Arsenal, né? Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus surge com possível retorno ao futebol brasileiro. Atualmente o jogador defende a escolha do Arsenal, um dos principais clubes da Premier League, pessoal. Não é qualquer jogador, não é qualquer clube, né? É clube da Premier League, né? E se encaixa perfeitamente, hein, no esquisito aí que Leila Pereira pede, né? Jogador de apenas 27 anos, cairia aí como a luva, hein, no Verdão. Deixa aqui sua participação, se vocês acreditam, se vocês apoiam essa volta aí do Gabriel Jesus, né? Pessoal, se é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba novidades e informações do Palmeiras em primeira mão.